Capítulo 3 Lidando com os contornáveis. A água nos ensina, com sua sabedoria, que podemos desviar de obstáculos para chegarmos ao destino desejado. Não precisamos bater de frente, podemos apenas contornar. Neste capítulo, vamos tratar dois contornáveis, diferentemente dos incontornáveis que vimos no capítulo 2. Os contornáveis são as pessoas com as quais não somos obrigados a conviver no dia a dia. Entende? Você pode, por exemplo, mudar de cabeleireiro ou de dentista, porque são pessoas contornáveis e há diversas opções de profissionais que podem cuidar dos seus cabelos e dos seus dentes. Ao contrário das pessoas com as quais você será obrigado a conviver, incontornáveis, os contornáveis podem ser evitados. Entretanto, a minha intenção neste livro é ajudar você a aprender a lidar com todos os tipos de pessoas, reconhecendo-as nas categorias de sua vida. Você precisa saber lidar com cada uma delas da melhor maneira possível, sempre que for necessário. Vamos lá! Nem tudo o que penso eu posso falar. Não é falta de sinceridade, é sabedoria. Certo dia, postei a frase acima em meu Twitter e ela deu o que falar. Nos comentários, muita gente reconheceu ter perdido amigos, oportunidades e relacionamentos por não dosar a fala. Há um conhecido ditado popular que alerta: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Saber se expressar é uma arte e, como toda arte, precisa ser praticada e desenvolvida. A célebre frase atribuída a Thomas Edison já diz com sabedoria: o sucesso depende 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então você precisa buscar conhecer e se aprimorar nessa arte. É claro que há outra opção: arranjar problemas por aí. Lembre-se, porém, que ser sábio é fazer boas escolhas. Chegou a hora de deixar para trás aquele pensamento que é digno de um adolescente. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim mesmo, bateu, levou. Falo mesmo, e os incomodados, que se mudem. A arte de se relacionar é fundamental para o sucesso. É impossível se tornar bem-sucedido sem se relacionar. Ainda que você acredite ser bom o suficiente sozinho, você terá de comprar, vender, trocar, sejam bens e produtos, seja conhecimento ou o que for. Não é possível ter sucesso sozinho. A não ser que sua meta de vida seja se tornar um eremita, você tem que desenvolver bons relacionamentos. Para isso, você precisa ser flexível, como eu mencionei no capítulo anterior, e darei mais detalhes agora. A flexibilidade é oriunda de sua mentalidade. O físico estadunidense Leonard Mlodinow enfatiza que o pensamento flexível nos leva a gerar e a incorporar novas ideias. A capacidade de destacar ideias confortáveis, a capacidade de superar posturas mentais e reestruturar as perguntas que formulamos. A capacidade de abandonar nossas suposições arraigadas e nos abrirmos para novos paradigmas. A vontade de experimentar e saber lidar com o erro. Trata-se de um leque de talentos diversificado, revelando diferentes aspectos de um estilo cognitivo coerente. Eu chamo isso de pensamento flexível ou elástico. Pensamento flexível é o que nos confere a capacidade de resolver novos problemas e superar as barreiras neurais e psicológicas que nos impedem de enxergar para além da ordem existente. Quanto mais sonhador e mente aberta você for, mais flexível será diante da rigidez de certas pessoas. É interessante refletir sobre o que diz a sabedoria milenar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que você fala, a resposta que você dá, a forma como você se expressa, tudo isso pode se tornar o combustível de uma explosão ou o extintor que apaga um incêndio. Suas palavras são o combustível que alimenta uma explosão ou um extintor que apaga um incêndio. Ter sabedoria ao utilizar as palavras é a solução milenar para os problemas de agora. É simples de entender, mas difícil de praticar.
O sábio não fala tudo o que pensa, mas pensa tudo o que fala. Aristóteles. Uma característica humana é o que chamamos impulso. O impulso pode salvar vidas. Por exemplo, uma criança distraída corre para a rua em busca de um brinquedo sem olhar para os lados e perceber que há um carro muito próximo a 60 quilômetros por hora. O impulso do motorista é frear enquanto olha os retrovisores e busca possibilidades de áreas de escape. Em pouquíssimos segundos, quando a criança percebe o perigo e, paralisada, arregala os olhos para o motorista, este já está passando aliviado ao lado dela a 10 quilômetros por hora e se perguntando: onde está o responsável por essa criança? O impulso do motorista salvou a vida da criança. Contudo, ao refletir sobre a história que acabo de contar, entendemos que a criança também agiu por impulso, ao correr atrás de um brinquedo fujão e colocou sua vida em perigo sem perceber até que fosse tarde demais. Certamente a criança teve 3 respostas ao seu impulso: coração acelerado, arrependimento pela distração e gratidão pela perícia do motorista. Veja que todos temos um pouco dessa criança em nós. Quem nunca agiu por impulso e se arrependeu depois? Quem nunca confiou em alguém à primeira vista? Conhecemos uma pessoa hoje e no mesmo instante já contamos para ela toda a nossa vida. Se tivéssemos esperado 2 meses, saberíamos que ela é de verdade. Porém, já é tarde demais. Falamos até das nossas maiores vergonhas confiando em alguém que não conhecíamos até poucas semanas atrás. A impulsividade também é responsável por atrapalhar o que falamos, as associações que fazemos e, é claro, o pior de tudo, as nossas decisões. Com o passar do tempo, depois de decepções causadas por nossa própria impulsividade, veja que a culpa não é do outro, foi você quem escolheu confiar em alguém que mal conhecia. A maturidade chega e nos auxilia a dominá-la. Quanto mais maduro você for, e isso não tem a ver com idade, mas com responsabilidades assumidas e cumpridas, mais tolerante e menos impulsivo você será. Ser uma pessoa impulsiva traz grandes prejuízos. Você promete o que não pode cumprir, vai onde jamais deveria pisar, conta o que jamais deveria estar na sua mente, quanto mais na sua boca. Como alcançar a maturidade? Bom, se fosse rápido e simples, ser uma pessoa madura não haveria conflitos, guerras e tantos problemas diplomáticos mundo afora. Como eu já disse, a maturidade não vem necessariamente com a idade, infelizmente. A maturidade se desenvolve mediante o entendimento e o cumprimento das suas responsabilidades. Assim, você pode começar a amadurecer. 1. Se você decidir crescer emocionalmente. 2. Se você andar com pessoas maduras com intenção de aprender como se faz. 3. Se você ler, estudar muito e colocar em prática os assuntos relacionados à convivência humana. 4. Se você ler e meditar na Bíblia e em seus princípios, buscando obedecer a eles. 5. Se você aprender a perdoar. 6. Se você vencer os seus maiores desafios e problemas, isso nos faz crescer. 7. Se você buscar ser humilde. E 8. Se você for prudente e simples. Alguns dos caminhos apontados são bastante simples de se colocar em prática, como os que tangem estudo e busca de conhecimento formal. Outros, todavia, necessitam de um empenho mais reflexivo além do estudo, como a busca por humildade e prudência. As suas escolhas diárias e a sua decisão por colocar cada uma delas em prática é o diferencial entre desejar a maturidade e abraçá-la para ter uma vida madura. Pessoas nossas de cada dia. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. Todos os dias, ao sair de casa, você vai encontrar com pessoas em seus afazeres cotidianos. Algumas são conhecidas, outras você nunca viu na vida. Algumas você encontrará com regularidade, outras raramente ou apenas uma vez. O atendente de caixa do mercado mais próximo da sua casa pode ser alguém que você já viu antes e encontrará com certa regularidade. Mas o motorista de aplicativo provavelmente estará na categoria de desconhecidos, ainda que você use aplicativos de carros com frequência. Essas pessoas que encontramos esporadicamente ou apenas uma vez na vida são as pessoas contornáveis.
Muito raramente essas pessoas passarão dessa esfera para outra, pois não há sequer tempo de desenvolver algum tipo de relacionamento mais profundo com elas. É o caso do motorista de aplicativo. Você dificilmente pegará o mesmo carro novamente, quanto mais fará uma amizade. Parte dessas pessoas vai sorrir para você, outras vão virar a cara. Tem gente que simplesmente não vai gostar de você e isso é comum e normal. Há também aqueles que, por estarem passando por um dia difícil, não importa o quanto você seja aberto e simpático, não vão corresponder. Você também não tende a ficar mais fechado quando está num dia terrível? Quando sair de casa, saiba que a vida é assim. Viver com consciência disso fará você sofrer menos. O simples fato de saber disso, ainda que nem sempre esteja em pensamento consciente, já é uma blindagem. O conhecimento nos blinda contra os tiros de olhares e palavras que tentam nos atingir. Como Jesus ensinou no versículo de Mateus citado no início deste tópico, somos como ovelhas enviadas para uma matilha de lobos todos os dias. Pense nisto. A ovelha briga com o lobo? Ao mesmo tempo que o mestre mostra a situação, ele mesmo nos instrui, revelando como devemos agir. Ser prudente como a serpente e ser simples como a pomba. Já observou o comportamento de uma serpente? Em 2016, eu estava assistindo a uma série sobre cobras no Discovery Channel e aprendi que a serpente fica escondida, está sempre de tocaia. Ela não enfrenta o homem, mas dá o bote quando necessário, quando se sente ameaçada. Já quando está em busca por alimento, assim como um ladrão que aguarda pela distração da vítima, fica parada avaliando o momento exato de dar o bote, que precisa ser certeiro. A pomba, por sua vez, está nas praças, no meio das multidões. Sem orgulho nenhum, as pombas se alimentam dos grãos que as pessoas jogam ou dos farelos que caem pelo caminho. Vez por outra, estão no meio da rua bicando algo até que um carro venha em sua direção e ela bate asas em retirada no tempo exato. Simplicidade as define. Quando o mestre nos indica que sejamos como as pombas, está nos orientando a sermos simples, despretensiosos e dependermos dos cuidados de outrem, quando necessário. A termos a sabedoria de bater asas em retirada quando há perigo. Além disso, ele nos adverte a termos o cuidado de sermos prudentes como as serpentes, a nos mantermos cautelosos, aguardando o tempo certo de agir, de forma a agirmos e reagirmos da maneira mais certeira possível. Da mesma forma que somos alertados sobre como devemos agir e reagir, as pessoas que estão neste mundo real também agem e reagem. No mundo ideal, todos agiriam de forma gentil com os que estão ao seu redor. Contudo, este é o mundo real, não é mesmo? Pensando nisso, apresento-lhe os dois tipos de pessoas contornáveis com as quais você sempre vai topar, por onde quer que você vá no seu dia a dia. Neste livro, vou chamá-las de facilitadores e bloqueadores. Veja algumas características de cada um desses tipos. Facilitadores estão sempre sorrindo, querem ajudar mesmo que o problema não esteja relacionado com eles, não guardam rancor, são desprendidos de coisas materiais, são disponíveis e gostam de ouvir os outros. Bloqueadores estão sempre mal-humorados, não procuram fazer o bem desinteressadamente, são amargurados, são avarentos, são egoístas. Observe que as atitudes de facilitadores e bloqueadores são diametralmente opostas. Há um dado, porém, que deixei de fora do quadro: a felicidade. Quem já é feliz facilita a vida dos outros gratuitamente. Não existe tempo ruim quando se trata de ajudar e abrir portas. A pessoa se sente bem e feliz, então ela deseja o mesmo para os demais. Por outro lado, quem ainda é triste e vazio torna-se um bloqueador de sonhos, de ideias e alegrias diárias. Até nos dias de sol e alegria, em meio às festividades, ele acaba atrapalhando a vida de alguém. Bloqueadores são pessoas tristes. Como trabalho viajando para dar palestras e cursos em 4 continentes, até agora somente a Oceania não recebeu nossos treinamentos ou conferências presenciais. Todo dia tenho que lidar com pessoas desconhecidas, com os contornáveis. Tratando-se de pessoas que estão no aeroporto, acabei me especializando quase naturalmente. Certa vez, aconteceu de eu chegar em cima da hora para pegar um voo.
Corri até a área de check-in com o meu documento de identificação e disse aliviado: consegui, ufa! Estou nesse voo das 15 horas. A atendente da companhia aérea, que estava lixando a unha, sem parar o que fazia, nem olhar para mim, disse: tarde demais, senhor. Já fechamos o voo. De imediato, comecei a implorar: por favor, faltam 5 minutos ainda para finalizar o embarque e eu não preciso despachar bagagem. Estou sem mala, vou correndo, me ajuda. Ela, com sarcasmo, o que provoca raiva em qualquer pessoa, repetiu: já fechamos, moço. Entrei em desespero, pois aquele era o único voo do dia para a cidade aonde eu deveria ir. Outra atendente, que estava a uns 5 metros de distância no mesmo balcão, ao ver meu desespero, perguntou: o que está acontecendo? Eu fiz a minha melhor cara de cachorrinho pidão e expliquei que estava sem mala e, se eu corresse, teria tempo de entrar no voo antes de finalizar o embarque. Ela pegou meu documento, sorriu, olhou para o relógio e disse: sim, se você correr, dá tempo. Tome o seu cartão de embarque. Agradeci e corri, e sim, eu embarquei. Qual é a diferença entre as duas atendentes, se sim era possível o meu embarque? Uma queria facilitar a vida dos outros, a outra, bloquear. A vida emocional, sobre a qual eu falo em quase todos os meus livros anteriores, é o que determina o tipo de pessoa do dia a dia que você é. A vida espiritual é o fogo que acende a vontade de ser melhor e ajudar alguém todos os dias. A vida emocional é o equilíbrio para fazer isso constantemente. A menina que facilitou um milagre. Em um dos meus vídeos no YouTube, conto uma famosa história bíblica que traduz o sentido de ser um facilitador. Trata-se da história de uma menininha que foi sequestrada em sua terra, Jerusalém, pelo exército sírio. O povo de Israel caiu nas mãos de uma nação inimiga que destruiu a cidade santa e levou alguns hebreus como escravos. Dentre eles estava essa menina. Imagine quantos sonhos tem uma criança. O amor que ela recebia dos pais, a segurança de seu lar, os amigos da vizinhança. Tudo isso foi interrompido abruptamente por destruição, mortes e sequestro. Ela se tornou em uma escrava em terra estrangeira. Esse acontecimento é assustador para nós. Ninguém suporta a injustiça. Contudo, a menina não parecia se sentir tão afetada quando lemos o texto. Ao contrário, quando ela percebe que o seu senhor, um general sírio herói de guerra chamado Naamã, tem lepra, ela suspira e diz: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que vive em Samaria. Trata-se do famoso profeta Eliseu. Ele o restauraria da sua lepra. Espere aí, deixe-me ver se entendi direito. A menina que teve o futuro roubado, que sofreu uma injustiça grosseira, dá a informação de onde seu sequestrador pode encontrar a solução do seu maior problema? Sim. Facilitadores não têm momento ou dia certo para fazer o bem, eles simplesmente o fazem. Cada um dá aquilo que tem. Assim como a Bíblia diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Gente, mas como pode? E meus direitos como ficam? E a dor que passei? Vai ficar por isso mesmo? Bom, pelo visto a menina estava mais focada em resolver problemas e entrar para a história como entrou, do que em chorar pelo passado sofrido e que não deixaria de existir de qualquer forma. E como terminou o relato? Naamã, comandante do exército sírio, com a permissão do rei de Israel, foi até a casa de Eliseu, o grande profeta, que, por meio de um mensageiro, mandou que ele se lavasse por 7 vezes no Rio Jordão. De pronto, Naamã ficou contrariado por ser uma coisa tão simples de se fazer, apenas banho, e porque Eliseu não o recebera pessoalmente. Contudo, depois de ser exortado por seus oficiais, decidiu obedecer ao homem de Deus e foi miraculosamente curado. Lidando com pessoas difíceis. Reparem que, guardadas as devidas proporções, há pessoas que, pelo simples fato de estarem de mau humor, tentam estragar o seu dia. E olha que essa pessoa nem foi sequestrada na infância e obrigada a fazer trabalho escravo. Quantas vezes já entrei em lojas nas quais o vendedor, que é pago para atender quem ali entrar, está de má vontade? Quando isso acontece como cliente, tendemos a pensar: eu vou gastar dinheiro aqui? Vou ser responsável por manter este negócio girando, sendo que quem deveria me servir com atenção e presteza não está nem aí?
Os bloqueadores são muito comuns. Eles estão no trânsito, na loja de conveniência, do outro lado da linha telefônica e até mesmo dentro da sua casa. Quero contar agora uma história que muitas pessoas que me conhecem pela internet já ouviram. Ficou conhecida como o vídeo do cafezinho no aeroporto e viralizou nas redes sociais. Nele eu conto um episódio que ocorreu no ano de 2015, quando Giannini e eu estávamos no aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro, embarcando para uns dias de descanso em Londres. A menina que servia o café demorou cerca de 10 minutos para vir perguntar o que queríamos, apesar de a minha mão estar levantada solicitando auxílio. Trouxe o cardápio com preços exorbitantes, jogou-o sobre a mesa com muito mau humor e saiu. Eu fiquei chateado, mas queria tomar meu cafezinho logo e ir para a sala de embarque. Escolhemos o café mais barato, cerca de R$ 14. Isso mesmo, R$ 14 por uma xícara de café. Levantei a mão novamente para a atendente vir anotar o pedido. Lá se foram mais 10 minutos. De cara fechada e sem pronunciar uma palavra, veio até a nossa mesa, anotou o que queríamos e saiu. Mais alguns minutos de terror até ela trazer o café e quando ela finalmente chegou à nossa mesa, soltou a bandeja com tanta agressividade que a xícara balançou e uns R$ 4 daquele café que custava 14 transbordou e caiu nos pires. Giannini, que costuma ser calma por temperamento, se irritou e disse: "Vamos chamar o gerente, agora basta." Eu mantive a calma e então repliquei dizendo: "Amor, coloque-se no lugar dela. Estamos aqui embarcando para a Europa, graças a Deus, com alguns euros no bolso. Ela está atrás de um balcão. Ela chegou às 5 da manhã aqui e limpa mesa por mesa. Enquanto ela trabalha, fica observando cada um com a sua malinha, embarcando rumo a seus sonhos e projetos. Você não sabe se ela deixou um filho doente em casa e veio trabalhar. Não temos ideia se ela apanhou de um marido violento nessa madrugada. Só vemos uma pessoa alterada e aparentemente mal educada. Mas tem algo por trás disso. Se chamarmos o gerente, vamos acabar de vez com o dia dela em vez de salvá-lo." Foi então que, pela primeira vez, apliquei essa ferramenta com um bloqueador. Ela involuntariamente queria estragar o meu dia, mas eu tomei a decisão de melhorar o dela. Levantei-me, fui até o balcão e pedi a conta. Quando ela me deu a notinha, segurei a mão dela e disse: "Obrigado." Dessa forma bem enfática. Ao que com sarcasmo ela respondeu: "Obrigado pelo quê?" tirando a mão dela da minha. Eu continuei: "Obrigado porque, mesmo com problemas, pois tenho certeza de que você está atravessando um bem sério, você ainda assim decidiu sair de casa e vir servir as pessoas aqui. Mas eu quero dizer que o que você está passando é parte do seu caminho, não é o seu destino. Vai melhorar." Deixei uma gorjeta generosa e saí. Como era de se esperar em meio a uma situação como esta, ela ficou petrificada, assimilando as minhas palavras e chorando bastante. O nome dessa ferramenta é compaixão. Essa ferramenta é capaz de desarmar um bloqueador. A compaixão é uma ferramenta poderosa. Mas, Tiago, de forma prática, o que é compaixão? Você pode questionar. Compaixão é a evolução da empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Compaixão é sentir o que ele está sentindo e não conseguir ficar imóvel diante da situação. Entende? A compaixão é a evolução da empatia. Dias ruins. Por melhor pessoa que você seja, os dias ruins são inevitáveis. Quando eles chegam, você age e reage de forma diferente de como faria nos dias comuns. Somos humanos e por isso vulneráveis a situações negativas externas. Lembro-me de que em um dia chuvoso acordei bem cedinho e comecei a preparar a mala para mais uma viagem Brasil afora. Como nessa época morava em São Paulo, atravessar a Marginal Tietê para chegar ao aeroporto de Guarulhos era obrigatório. Nesse dia, choveu em São Paulo e todos sabemos bem o que acontece no trânsito da megalópole quando chove. Ficamos 2 horas e 40 minutos no engarrafamento em meio à chuva e ao caos. Como já sabia que iria perder o voo, comecei a ligar para o meu escritório para que fizessem contato com o pessoal da palestra na cidade a que eu iria. Fiquei no aplicativo da companhia aérea tentando o encaixe para o voo seguinte, o que me deu uma terrível dor de cabeça por ficar mexendo no celular com o carro no movimento. Anda e para, anda e para. É bom lembrar que eu estava no banco do carona. Para piorar, Giannini me ligou dizendo que a Júlia, nossa filha, estava passando mal na escola e a diretora pediu para que ela fosse correndo para lá.
acabou por ser algo simples da infância, mas que necessitava da presença de um dos pais. Passada toda a dificuldade, cheguei agitado ao aeroporto, já arrependido de ter saído de casa naquele dia. Para completar, a moça que me atendeu no balcão do check-in começou a dificultar tudo ainda mais. Ela disse que seria impossível eu embarcar ainda naquele dia, pois os voos estavam lotados e etc. Nesse exato momento, alguém tocou meu ombro e disse: Oi, Tiago, posso tirar uma foto com você? Eu olhei e perguntei: É sério isso? Você não está vendo que estou cheio de problemas aqui? Ela fechou o rosto e retrucou: Seu ignorante. Bem, eu sei, e aqueles que convivem comigo também, que não sou um ignorante. Mas sim, eu reagi de forma inesperada, pois estava passando por um dia bem difícil. Caí no erro de não dar prioridade ao domínio próprio e às pessoas à minha volta. Graças a Deus, consegui reverter a situação. Fui até aquela pessoa e humildemente lhe pedi desculpas e dei a ela a atenção devida. Ter um dia ruim e ficar chateado em razão disso é comum. Contudo, nem todos têm sabedoria para discernir que o motivo da chateação não é uma pessoa que se aproxima de você por admirá-lo. Inclusive, se eu não tivesse tido sabedoria de buscar reverter a situação, eu poderia ter acabado com a admiração que aquela mulher sente por mim. Palavras mal colocadas que expressamos têm muito poder. Buscar a reconciliação também tem. Busquemos então não errar nas palavras, mas, se ocorrer de errarmos, que estejamos prontos para corrigir nosso erro. Lembre-se que o contrário também acontece. Às vezes, quem o destratou hoje não fez isso para ferir você, mas porque estava em um péssimo dia. Sempre analise as reações do outro com compaixão. Um dia não define quem você é, mas quem você é define o seu dia. Enfatizo aqui que erramos e continuaremos errando em uma coisa ou outra nesta vida. Para combater imediatamente as consequências de um deslize, as ferramentas a serem utilizadas devem ser a do arrependimento e a da humildade. Arrependimento para reconhecer o seu erro e humildade para ir até a pessoa contra quem você errou, se desculpar e, se possível, reparar o erro. Entenda, isso vale muito. Quantos erros jamais virariam a guerra ou os escândalos que se tornaram se a parte que falhou tivesse se arrependido e pedido perdão imediatamente com humildade? O ser humano parece que gosta de complicar as coisas simples da vida. Errou, peça perdão. Pecou, se arrependa. Um erro na vida não é uma vida de erros. Padre Zezinho. Pessoas são assim. Na comédia romântica De Repente 30, o sonho da adolescente Jenna é poder se livrar de alguns incontornáveis, os colegas de escola, de forma que eles sejam contornáveis e ela não precise mais lidar com eles. Explico. Jenna não era aceita no grupo das garotas populares da escola e não tinha aos seus pés o garoto mais cobiçado. Ela prestava favores a eles por ser inteligente, como forma de comprar seu ingresso de entrada no grupo, mas isso sempre durava muito pouco. Ver-se livre de toda essa situação, então, tornou-se seu desejo. Jenna queria pular a etapa e já ter uma vida consolidada sem precisar lidar com aquelas pessoas incontornáveis. Quem nunca, não é mesmo? Contudo, a vida adulta não se apresentou mais fácil quando ela acordou com 30 anos, uma carreira de sucesso e uma cabeça adolescente. Qual não foi a tristeza de Jenna ao perceber que tinha deixado muitas coisas para trás para conseguir ser aceita? Ela descobriu que abrira mão de coisas essenciais como a retidão e o bom trato com as pessoas. Pessoas são assim. Em troca de aceitação passageira, substituem o que é essencial pelo superficial. Mas no futuro, o passado acaba retornando e nos perturbando quando não o resolvemos corretamente. Pedir perdão por nossos erros é algo que devemos fazer a cada dia. Perdoar é um remédio essencial. O Dr. Fred Luskin, psicoterapeuta e pesquisador da Universidade de Stanford, e Cor Torrenson, PhD em psicologia, desenvolveram um estudo de 6 semanas com técnicas de perdão. Os resultados indicaram redução do nível de estresse, menor ira, maior confiança de que no futuro perdoariam mais e mais facilmente. Além disso, houve melhora física de sintomas como dores no peito e na coluna, náuseas, dores de cabeça, insônia e perda de apetite. Assim, Luskin concluiu que o perdão é uma forma de se atingir a calma e a paz, tanto com o outro quanto consigo mesmo.
Em seu livro, Lusk inclusive apresenta 9 passos para o perdão. Ferir não é uma opção. A verdadeira vitória em uma discussão não é você sair com a razão, é ninguém sair ferido. Neste livro, um dos meus objetivos é mostrar para você a importância de não fazer inimigos conscientemente. Você já terá naturalmente aqueles que não fez e ainda assim optarem por ser. Não haja de forma a aumentar esse número propositalmente. As pessoas adoram uma discussão. Há até mesmo programas de televisão especializados em colocar pessoas para discutirem umas com as outras. Mais de 80% da população mundial está doente emocionalmente. Isso é fato. Augusto Cury afirma em seus livros que a humanidade está adoecendo rápida e coletivamente. Segundo o jornal O Globo, em uma reportagem publicada em outubro de 2018, 10 de cada 50 doenças no mundo hoje têm origem emocional. Queda de cabelos, úlceras, insônia e problemas na pele são alguns dos vários sintomas psicossomáticos que se tornam físicos na vida das pessoas. Na mesma reportagem foi revelado que a falta de programas para combater a médio e longo prazo problemas como depressão, ataques de pânico e outras síndromes vão gerar um custo de 16 trilhões de dólares para a economia global entre 2010 e 2030. Vikram Patel, professor de medicina na Universidade de Harvard em Boston, avalia que o fracasso coletivo em responder à crise global de saúde psíquica resulta em uma perda monumental das capacidades humanas e que 1 em 4 pessoas já estão surtadas emocionalmente. Caro leitor, alguém que tem um nível de pressão emocional tão alto a ponto de desenvolver consequências físicas não consegue se relacionar em paz com aqueles que estão à sua volta. Alguém que esteja lutando contra complexos, angústias, depressão e afins não está apto para se dar bem com ninguém. Sendo assim, lembre-se de que as pessoas difíceis que cruzam o seu caminho no dia a dia podem estar passando por algum dos problemas acima. Talvez esse seja o motivo de ser tão complexo lidar com pessoas. Cada uma tem sua história, sua batalha íntima, seus fantasmas emocionais. O livro da Sabedoria Milenar nos apresenta uma solução para alcançarmos a felicidade. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. E o que podemos concluir disso? Você não tem como impedir que façam mal a você. Aquilo que acontece com você não pode ser controlado, é externo. Contudo, suas reações ao mal que lhe é infligido dependem única e exclusivamente de você. São internas. Os contornáveis são pedras no caminho. Não vale a pena machucar o pé chutando pedras. E a sabedoria confirma em outro texto que essa é uma escolha individual e interna. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Negocie com dólares ou euros. Arrisque-se com bitcoins, mas não brinque com a sua paz. Nada é mais caro que isso. Não vale a pena negociá-la. Reflita sobre a sua vida e a daqueles que estão ao seu redor. O que um ser humano realmente consegue fazer sem paz? A paz só é possível quando a capacidade de perdoar torna-se maior do que o desejo de estar certo. Há uma expressão que se tornou popular no Brasil e que é atribuída ao poeta Ferreira Goulart. Você tem de escolher se quer ser feliz ou ter razão. O símbolo de uma vida vitoriosa não é a quantidade de amigos que temos, mas a quantidade de inimigos que fizemos. Não adianta nada ter 10 amigos se você tem 30 inimigos. Por isso, tome nota, destaque, compreenda e multiplique um dos meus conselhos mais importantes deste livro. Trata-se do trecho a seguir da sabedoria que atravessou milênios e nos ensina. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
Inimizades, iras, discórdias, dissensões, invejas, todas essas raivinhas estão na mesma categoria de erros como prostituição, feitiçarias e até homicídios. Ficou claro? Não alimente inimizades, resolva enquanto é possível. Não deixe o dia acabar sem resolver as suas raivas. Acredite, escrevi este livro para ajudar você. Não fique fora da maior promessa bíblica para os seres humanos, que é o reino de Deus, por causa de inimizades ou coisas semelhantes. Este é o tempo. Não deixe para depois. Eu espero por você. Passe a mão no telefone e ligue, ou pelo menos mande uma mensagem para aquelas pessoas com as quais você precisa fazer as pazes. Talvez você pense ou diga que não tem do que se desculpar, porque foi a pessoa que intentou contra você. Mas é aí que voltamos à frase: você prefere ser feliz ou ter razão? Neste momento, ser feliz equivale a receber a promessa do reino de Deus. Você prefere receber a promessa ou ter razão? Veja que Jesus, no livro da Sabedoria Milenar, também orienta a procurar quem tem algo contra você e buscar reconciliação. Se, pois, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar com teu irmão. Nós escolhemos nossas guerras. Quando você propositalmente cria um problema, decide que essa é uma guerra que vai enfrentar. Quando você decide seguir em uma discussão, escolhe, por livre e espontânea vontade, entrar em guerra. Quando alguém faz mal a você e sua retribuição não é com o bem, você opta por estar em guerra. Na presença da guerra, há ausência de paz. Quero lhe fazer uma pergunta que considero crucial. Quanto vale a sua paz? Na minha vida, eu garanto a você, paz não tem preço. Então, não entre em uma guerra que não é sua. Todos temos problemas na vida. Não é justo entrar no problema de outrem sem nem sequer ter resolvido os seus. Estar em paz vale mais que isso. Vale muito mais que comprar a briga de alguém, ainda que seja muito querido. Quando uma pessoa conta algo a você, há um histórico, ou pelo menos uma gama de sentimentos, que faz que essa pessoa tenha entrado nessa guerra. Não cabe a você ser juiz da dissensão que nem sequer é sua. Atente para o que a sabedoria divina nos diz a respeito disso. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Feitiços. Já reparou nas placas espalhadas pelas ruas das cidades grandes com os dizeres: trago a pessoa amada em 3 dias? Bom, quando eu deparo com uma dessas, particularmente penso que nunca vi uma placa que diga: traga o seu carro tão sonhado em 3 dias, ou trago a casa de seus sonhos em 3 dias. Isso acontece porque as pessoas são o alvo dos feitiços, não as coisas. Pessoas possuem emoções e qualquer atividade espiritual precisará das suas emoções para surtir efeito. Escrevo este capítulo enquanto visito a cidade de Quito, em Angola, na África. Foi aqui que uma guerra civil que perdurou por cerca de 30 anos mais afetou essa gente linda e pacífica. Ainda posso ver pelas ruas o reflexo desse tempo de violência. Prédios fuzilados, casas destruídas e um povo com alto índice de amputação. Um dia visitei o hospital da cidade para, por meio de um abraço e de uma oração, oferecer conforto aos que estavam sofrendo. A experiência é agregadora, porém difícil. Triste, na verdade. Já aprendi muita coisa nestes dias aqui na África. Em Angola, na província de Bié, onde muitas aldeias beiram a miséria, as pessoas sempre têm um punhado de feijão para pagar o feiticeiro local. Sim, o feiticeiro é temido, pois reza a lenda, ele tem o poder de paralisar a vida de alguém. Sim, paralisar a vida. Veja bem, coisas não têm vida, apenas pessoas. Feitiço é para pessoas. Acredito que você nem imagine por qual motivo o feiticeiro é mais procurado. Imagina? A inveja.
É quase inacreditável que em aldeias sem nenhum recurso material existam invejosos fervorosos. Foi aí que descobri que inveja não tem a ver com você ter dinheiro, e sim com você estar feliz. Pessoas que não se sentem felizes costumam não saber lidar com a felicidade do outro, pois o mundo em geral está triste. Elas estão tristes e então simplesmente não aceitam que haja felicidade para outros. As comparações entre as pessoas geram insatisfação com a vida dela mesma, o que conduz a diferentes níveis de inveja. Quando chegam a um nível mais alto de inveja, pessoas são capazes de tirar a comida de casa, deixando até mesmo os filhos passarem fome para fazer um trabalho de feitiçaria contra o alvo de sua inveja. Inveja, um capítulo à parte. Veja estes famosos trechos bíblicos. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Provérbios 27, 4. Como o povo estava reunido, Pilatos perguntou a todos: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pilatos tinha perguntado isso porque ele sabia que Jesus tinha sido entregue por pura inveja e porque, quando estava sentado no tribunal, tinha recebido um recado de sua mulher dizendo: Não se envolva no caso desse homem inocente, pois esta noite eu tive um sonho horrível por causa dele. Mateus 27, 18 e 19. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando a José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Atos 7, 9 e 10. Recentemente fui dar uma palestra para mais de 3.000 mulheres na cidade de São Paulo, cidade onde vivi por 4 anos. Era um lindo teatro da cidade, daqueles que recebem os eventos mais destacados, e a palestra foi realmente muito badalada. Comecei minha fala com uma pergunta: quantas de vocês já foram invejadas? 95% da plateia levantou a mão e sorriu. Segui com mais uma pergunta: e quantas de vocês já sentiram inveja de alguém? Para essa pergunta, ninguém levantou a mão. Pessoal, a conta não fecha, continuei. Houve nesse momento algumas risadas e muitos rubores. A inveja é algo tão ruim que todos facilmente compreendem que já sofreram ao serem alvo dela. Todavia, as pessoas não confessam que já invejaram alguém exatamente pelo mesmo motivo. A inveja surge de duas formas. Ela pode nascer naturalmente em alguém ou ela pode ser provocada. E quando digo provocada, refiro-me a você mesmo provocar inveja de você em alguém por demonstrar sua felicidade. Por isso, evite expor o que pode provocar esse sentimento destruidor nos outros. É importante entender que o invejoso não quer ter algo semelhante ao que você tem. Ele sequer deseja ter o que você tem. Isso seria cobiça. Ele quer que você perca o que tem por ele não ter. A mulher invejosa não quer o marido da outra. Ela quer que a outra perca a família. Seja porque ela não conseguiu formar uma família, seja porque ela considera o próprio marido um traste e o de outra um bom esposo. Não há motivo específico para alguém ter inveja de você, mas geralmente a inveja está ligada à felicidade que você tem. Já vi milionários invejarem seus motoristas simplesmente porque eles tinham os filhos em casa vivendo em harmonia, e a fartura do patrão milionário não era suficiente para comprar o amor de sua descendência. O grande escritor espanhol José Luís Navarro escreveu certa vez: Não exponha a sua felicidade por aí. Não se pode andar carregado de joias em um bairro de mendigos. Existem 3 segredos para lidar com a inveja. 1. Não seja um provocador de invejosos. 2. Ore a Deus e tenha conhecimento bíblico. 3. Quando for invejado, ataque com o silêncio. Haters, críticos e afins. Neste momento da história em que vivemos, a revolução digital, nasceu uma geração de odiosos virtuais, os haters. Eu mesmo tenho muitos críticos e alguns haters. A internet deu voz aos profissionais que opinam sobre a vida alheia do sofá. Ao se observar as atitudes e a vida dos haters,
é possível observar que são comumente pessoas inconscientemente frustradas e emocionalmente doentes. Boa parte dessas pessoas cria perfis falsos para se proteger, como uma armadura emocional, com a intenção de atacar pessoas e não ser descoberta, pois uma vez descoberta será exposta, o que acabaria com ela. Assim, um hater nada mais é que um ser humano que gostaria de ser o que você é ou fazer o que você faz. Contudo, por estar doente, cria um mundo no qual ele pode ser juiz, julgar e atacar pessoas que fazem algo relevante em suas áreas. Supostos teólogos que nunca estudaram em universidade alguma, mas corrigem sua orientação teológica quando, aos olhos deles, sua exposição bíblica não foi adequada. Pessoas que estão no terceiro casamento, mas vivem criticando seu casamento único. Haters destilam o seu ódio nas redes sociais por meio de palavras de baixo calão, de desmerecimento e de agressões gratuitas. Leva-se um tempo para entender o porquê de aquilo ser dito tão fora de contexto e qual é a intenção de todos os tipos de agressões. Bom, Flávio Augusto, um dos grandes empreendedores brasileiros da atualidade e dono do time de futebol Orlando City, postou em suas redes sociais há pouco tempo a foto de um cãozinho lindo e inofensivo com a legenda: "Este é o Totó". Na foto ao lado, colocou a imagem de um cão raivoso babando e pronto para o ataque com a legenda: "Este é o Totó com o celular na mão". É exatamente assim. A proteção que as pessoas sentem pelo fato de estarem anônimas por trás de uma tela de celular revelou o caráter e as doenças emocionais de muita gente. Se você também já foi vítima desse tipo de ataque, guarde isto. O problema dessas pessoas são elas mesmas e o passado não resolvido delas. O problema não é você. Não se ofenda com as atitudes delas. Elas querem apenas se livrar do peso negativo que carregam e acreditam que xingar ou criticar publicamente alguém é uma válvula de escape. Deixe que essas pessoas vivam o drama que é delas. Não leve isso para dentro da sua casa. Acredite no que digo, nunca vale a pena rebater um crítico ou um hater. É importante ressaltar que neste capítulo estou falando sobre gente contornável. Se o seu crítico, por exemplo, é seu pai, um familiar ou seu colega de trabalho, é necessário usar outras ferramentas apresentadas neste livro para encontrar a melhor solução. O hater ou o crítico contornável, ou seja, aqueles com os quais você não é obrigado a conviver, não merecem resposta, pois eles não buscam solução. O que eles desejam é a sua atenção. Recentemente, um grupo de haters se reuniu para me atacar via redes sociais ao mesmo tempo. Entenda aqui que foi um ataque claramente organizado. Discurso de ódio em nome de Deus, como nos séculos passados. Xingamentos e até mesmo ameaças fizeram parte desse ataque. Em vez de me abalar emocionalmente, comecei a estudar o que estava acontecendo. Foi incrível! Percebi várias coisas entre elas. Todos buscavam me corrigir, mas nenhum deles o fez em privado. O recurso está disponível. Bastaria clicar em mensagens, mas isso deixou claro que eles queriam atacar em público. Eles não me atacavam em suas próprias redes sociais, eles sequer falavam para o público deles, mas entravam nos comentários das minhas postagens e me agrediam. Olha como tudo isso é revelador. E tem mais, um deles colocou exatamente assim: "E esse desgraçado ainda é famoso". No momento em que li essa mensagem, eu me dei conta de que os haters não ofendem com a intenção de levar você a melhorar, nem mesmo para que você pare de fazer o que está fazendo. Eles fazem isso com a intenção de ganhar exposição. Eles querem falar para o seu público, para de alguma forma ganhar alguma fama ao manchar a sua imagem. É claro que aquele que também disse "e ainda é famoso" revelou que estava ali puramente motivado pela inveja. Se eu não tivesse destaque, eles estariam em outro perfil do Instagram xingando outro famoso da mesma forma. Para lidar com os haters, lembre-se de que Jesus teve mais haters do que você. O hater odeia porque deseja atenção e a sua audiência. Sendo assim, jamais responda a ele. Quem segue você não conhece esses odiosos, mas caso você responda ao hater por impulso, estará fazendo propaganda dele gratuitamente. Encerro o capítulo sobre os contornáveis com mais um conselho. Valorize as pessoas.
A história de Charles Plumb. Charles Plumb foi piloto de avião durante a Guerra do Vietnã. Hoje é um requisitado palestrante motivacional nos Estados Unidos. Em suas palestras, ele conta uma história sobre quem dobrou meu paraquedas e eu preciso compartilhá-la com você. A história é a seguinte. Depois de muitas missões, seu avião foi abatido. Plumb saltou de paraquedas. Ele foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando a sua experiência e o que havia aprendido na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem que sorriu dizendo: Olá, você é Charles Plumb, que era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim, como sabe? Perguntou Plumb, espantado. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumb quase se engasgou tamanha surpresa e com muita gratidão respondeu. Funcionou perfeitamente. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Devo minha vida a você. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir pensando. Quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia? Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro aprendiz. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente dobrando centenas de paraquedas, tendo em suas mãos a vida de pessoas que ele nem conhecia. Essa história me faz refletir e questionar. Quem dobrou o meu paraquedas hoje? Valorize as pessoas por mais que você não as conheça ou seja próximo delas. Elas podem um dia ser as responsáveis por salvar a sua vida. Eu posso afirmar que a pessoa que está na sua frente em uma fila de banco, por exemplo, a qual você nunca viu antes, pode no próximo minuto estar com a sua vida nas mãos. Imagine que 3 assaltantes entrem para roubar a agência bancária e justo você é escolhido para ser o escudo humano quando a polícia chega para o confronto. O que ninguém tinha ideia é que a pessoa que estava na sua frente na fila era um policial militar à paisana e, vendo você em perigo, reagiu e neutralizou os bandidos. Sua vida está a salvo agora. Graças a Deus você não arranjou um problema com ele antes de tudo acontecer. Na vida, você é conhecido pelos problemas que cria e por aqueles que soluciona. Escolha ser parte da solução. Pergunta e resposta. 1. Tiago, sou sua seguidora há 3 meses. Nesse período aprendi muito sobre vida emocional e princípios espirituais. Porém, confesso que é difícil me controlar quando alguém que é pago para atender os clientes em uma loja, por exemplo, me distrata. Isso é normal ou sou eu quem está doente emocionalmente? Cara Rubiatê, é normal sentir raiva. O problema é quando não temos o domínio sobre ela. Qualquer emoção que nos domine gera consequências que não podemos prever. Então, por mais que o erro esteja no atendente, que tem a obrigação de atendê-la, você precisa ser treinada a reagir conforme a razão orienta, utilizando seus valores como ponto de partida para suas atitudes. Antes de sair de casa, peça ao Espírito Santo para orientar você. Peça sabedoria para falar e treine suas emoções a fim de dominar qualquer impulso. Lembre-se, quem domina suas emoções governa você. Conclusão. No mundo ideal, não existiriam pessoas contornáveis, porque todos seriam curados e tratados emocionalmente. No mundo real, porém, cada vez mais as pessoas não dominam suas emoções e saem descarregando suas frustrações em cima de outras pessoas. Por isso, entenda de uma vez por todas que nunca valerá a pena chutar pedras que podemos contornar. Vamos seguir em frente? A sua paz tem muito valor para você negociar com pessoas baratas.